Hoje, doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente. Bem-vinda sempre. Obrigada, Kátia. Ainda mais para a gente falar do quanto que dá para reverter um processo de obesidade fazendo a coisa certa, né? Tem que fazer a coisa certa. Tem, gente. Loucura não dá para fazer. Tem que fazer dieta, exercício e hoje a gente vai falar de tratamentos medicamentosos para emagrecimento. Porque para muita gente isso também tem que fazer parte do tratamento, né? Também. A gente tem muitas pessoas que são contra remédio de emagrecer. Mas existem hoje muitos remédios que não são ruins para a saúde. A gente tinha aquele mito de antigamente as anfetaminas. Vai dependência química, não sei o quê. Tirou o remédio, vai voltar a engordar tudo, ficar maluco, sobe pelas paredes, taquicardia, nervoso e estresse. Realmente, alguns remédios de antigamente davam esse efeito rebote porque mexiam com o receptor occipital. Mas hoje em dia a gente tem uma linha de remédios bem diferente do que a gente tinha. Mas, gente, por isso quem tem que indicar o melhor método para ser usado é o médico, não é a gente escolher. Que nem você escolhe se vai com uma blusa estampada, com uma blusa lisa, não é a mesma coisa, né? E não pegar do vizinho. Aí piorou, né? Aí lascou-se. Porque pra mulher é isso, né, Kátia? A gente sempre, tá emagrecendo, deixa eu pegar, deixa eu experimentar. O que teu médico te deu? Então me dá aí um pra provar. Vai nessa. Vamos ver, nossos mitos e verdades. O primeiro deles, usar remédios para emagrecer, deixa a pessoa nervosa e estressada. Mito. Não, né? Então, na verdade, antigamente existiam alguns remédios que faziam isso. Hoje, Kátia, a gente tem linha de remédios que não mexem no sistema nervoso central. Que conseguem dar o hormônio da saciedade, então não mexe com a cabeça, que aceleram o metabolismo, que tiram a vontade do doce. Então, depende do tipo de remédio que você for usar, é que vai dar algum efeito bom ou ruim. Isso depende do tipo de pessoa e da dose que a gente vai usar também. Por isso que o médico tem que ir dosando também, não é só escolhendo, mas dosando essa quantidade de medicamento, né? Sim, tem muita coisa diferente e nova. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Quando a pessoa obesa parar de tomar o remédio para emagrecer, ela volta a engordar. Mito. Isso também é uma coisa que todo mundo acha que é verdade. Que o remédio, quando você tira, você vai voltar a engordar tudo novamente. Mas não só o remédio. As pessoas falam assim, fez dieta, vai voltar a engordar. Então, esse efeito sanfona existe em qualquer tipo de dieta, em qualquer tipo de remédio, desde que a pessoa, o quê? Ela parou de fazer a dieta e o remédio e voltou a comer tudo errado de novo. Mas aí o problema não é a dieta, não é o medicamento. É que a gente tem que mudar o hábito da gente, né? E uma coisa importante, nas dietas e nos remédios, Kátia, quando a gente só emagrece e perde líquido do corpo e não perde a gordura, você vai ter um efeito sanfona mais rápido. Então, para você emagrecer e estabilizar e manter o peso, o ideal é fazer a manutenção quando você para de tomar o remédio, que aí é aquela troca de gordura por musculatura. Porque na célula de gordura é que tem a informação de que você vai voltar a engordar. Se você fizer esse tratamento e tirar gordura, você não volta a engordar tão fácil. Então, se essa minha célula de gordura, que vai continuar comigo, porque a gente não retirou ela, né? Então ela tá ali. Mas ela fica vazia, fica magrinha. Isso. Aí eu não volto a engordar, né? Porque é nela que tem a informação. Se um dia você teve 110 quilos, ela vai querer voltar para os 110. Porque é o estoque, é o supermercado. A gente tem memória metabólica, a gente quer voltar para o peso que um dia teve. Quer dizer, não é que a gente queira, mas a cabeça da gente quer. Por isso que a gente, o resto do corpo é muito maior que a cabeça. Então a gente tem que, dominar a cabeça e não ser dominado por ela, né? Então todo mundo que emagrece, não é, emagreci, ótimo, vou largar tudo, o remédio, a dieta, não. Aí tem que fazer a parte de trocar a gordura por musculatura. E nessa fase precisa de atividade física. Mas pra sempre precisa. Aí não tem milagre também. Tudo bem, né? Tá doente, não vai fazer naquela fase, mas ficou bom, já volta rapidinho, né? Vamos ver mais um? Todas as medicações para perda de peso devem ser ingeridas de acordo com a prescrição do endocrinologista. Verdade. Verdade, né? A gente, quando trata de remédios para emagrecimento, muitos deles, eles agem no sistema nervoso central, que é o centro da fome, o hipotálamo. Então, tem remédios que você tem que associar com outros ou não pode associar com outros. Tem remédios que tem que ser no horário noturno, porque dá um pouco de sono. Outros deixam agitado, tem que ser de manhã. Então, não pode ir tomando qualquer um, de qualquer jeito, em qualquer horário. Tudo tem que ser muito criterioso, muito balanceado, para não ter efeito colateral. Mas é o médico, mais uma vez, que vai falar qual o horário certo de tomar, se é com um alimento, se não é, né? Sim. E assim, tem remédios que deixam nervosa. Aí eu associo um que não dá nervoso, a pessoa. Tem remédio que deixa a boca seca. Aí eu junto com um que não. Aí melhora. Mas se eu tô tomando um medicamento, ou uma vitamina, como a gente acha, ou então um chazinho de ervas e não comento com o médico, a gente já aprendeu aqui. Pode dar um efeito também de aumentar demais
essa potência do medicamento ou de anular, né? Então, toda vez que você for tomar um remédio de emagrecer, procurar um endocrinologista, Kátia, você tem que ser muito sincero com o médico. Porque tem gente que esconde as coisas, né? Mas a gente tá escondendo de você. Ou acha que às vezes não é importante falar de uma vitamina que usa, às vezes não associa. Tem gente que acha que anticoncepcional não é remédio. E é, né? Não é? E às vezes você associando algumas moléculas não pode. Então, assim, toda vez que for, lista de remédios do que usa, do que já usou, do que fez mal, efeito colateral, história na família, pra gente usar sempre o melhor pro seu organismo. Vamos ver mais um? Crianças podem tomar remédios para emagrecer. Mito. É mito? É não mito. pode? Então, você, pode? mãe, não pode pegar o seu remédio de emagrecer e dar pro teu filho. Ah, não, mas se eu levar o meu filho no endócrino pode dar um remédio para ele emagrecer? Em alguns casos. Mas não todos. Então, Pra por todo mundo. exemplo, tem alguns remédios que são bem famosos que só a partir de 18 anos de idade. Agora, tem crianças que a partir de 14 anos de idade, se tiver 40 quilos ou mais, que é a idade o peso mais que ser igual de adulto, que você começa remédio, alguns são permitidos. Tá. Mas lembra que a gente falou até de obesidade infantil da última vez? Você falou. Então tem remédios naturais, né? Existe o chocolate emagrecedor, acelerador de metabolismo que é natural. Então existem várias opções para crianças que não são remédios anorexígenos que podem emagrecer. Mas vai ter que também a criança ter novos hábitos. Sim. Ter atividade física, não comer tanta tranqueira, não vai ter jeito, né? A mãe e o pai também, a família mudar o hábito alimentar, introduzir esse exercício como um hábito e não como uma obrigação. Isso tudo vai ser importante, né? Mas tem casos, Kátia, por exemplo, tem uma doença que chama síndrome de Prader-Willi. São crianças que têm um defeito no cérebro que tem compulsão, elas não param de comer. Você falou, não sente saciedade, Come né? 7, 8 bolos. Então, Nossa nesses Senhora. casos, apesar de serem crianças, a gente tem que usar medicação. Mas é um caso específico, São né? casos especiais. Vamos ver mais um? Há dietas específicas que queimam gordura. Verdade. Ainda bem, né? Então, essas dietas que a gente chama de cetogênicas, que eles produzem corpos cetônicos que entram dentro da célula de gordura, arrebenta para pegar energia, a gente, além de emagrecer, a gente também vai perder gordura do corpo, que é o ideal. Porque, como a gente falou, quanto mais gordura se perde, menos vai dar o rebote de voltar a engordar. Agora, existem várias dietas cetogênicas, Sim. mas só o médico pode prescrevê-las, né? E dieta cetogênica de verdade tem que ser acompanhada com médico, porque dá distúrbio hidroeletrolítico. O que é essa palavra? Traduzindo, tecla SAP. Vai abaixar sódio, potássio, magnésio. Então, junto com a dieta, o médico tem que repor eletrólitos. Mas, gente, não é nada milagroso, porque tudo nessa vida, pra gente alcançar o objetivo da gente, a gente tem que abrir mão de muita coisa, não é verdade? Sacrifício, determinação, vai chegar no objetivo e vai ficar super feliz. Vai ficar super feliz. Tanto que foi um tipo de dieta dessa que eu fiz. Mas, gente, tem que levar a sério. Não fala assim, vou dar uma escapulidinha, porque a doutora não vai saber mesmo. Porque acaba sabendo que não vê resultado. Que estraga tudo. Volta pro zero, né? E depois a manutenção não tá fácil, Kátia? Tá facílimo. Ó, e eu emagreci mais 1 quilo. Não acredito. E E aí, aí- tá comendo. Tô comendo direitinho. Ó, vocês viram o tanto que eu comi ontem do Nagata? Pelo amor de Deus, comi feito uma draga. Só que compensa na atividade física. E aí eu já sei que eu tenho que correr para emagrecer. Então de manhã eu corro, quando eu sei que aqui a comida é mais pesada. Vou pra academia. E não é toda hora que você come tudo. E quando você comeu errado num dia, no outro dia você também compensa. Mantém gostosinho. Mas aí a tua cabeça muda. Você fala, vale a pena? Não vale. E aí você come, escolhe os dias da semana para você comer e as quantidades que você quer comer. Você se sente tão bem, autoestima, e a prevenção de várias doenças é tão importante Não que tem você como. engordou 2 quilos já começa a ficar desesperado para emagrecer. Mas eu não engordei nenhum nem dois. Eu me peso todos os dias. Eu quero ver na viagem. Você já Quero sabe? ver. Eu já tô fazendo isso. Ela não sabe de nada. Eu tô me pesando todo dia e tô pondo meu caderninho. Aí eu exagero no carboidrato, me peso. Vou ter que correr mais um pouco. Aí no outro dia eu começo a correr. Agora eu cheguei no equilíbrio, não engordei 100 gramas. Não, eu acho que você até emagrece porque você vai andar pra caramba na Então, viagem. mas a gente começa a comer coisas muito diferentes quando a gente viaja. Então a gente tem que se preparar até pra isso, concorda? Sim, com E não é certeza. neurose, gente. É a gente não querer perder aquilo que a gente conquistou. E é tão saudável, tão bom. Gente, não tem preço, viu? Todo mundo pergunta, né, Kátia? Tudo vale. Ó, você vê, o Ocimar tá fazendo. Quantos quilos já perdeu, Ocimar? 6,5 quilos. Em quantos dias? 10 dias?
9 dias. Só que o Ocimar, sabe o que falou hoje pra mim? Ah, conta o que ele aprontou. Que sábado ele vai lá no consultório de novo. Sabe o que ele falou pra mim? Não. Ah, você vai já tirar a ideia, porque eu quero comer, porque não sei o quê. Tá vendo? Mas você tá escutando. Eu falei pra ele, eu fiz a previsão da mãe Kátia. Não vou te contar, mas vou ver se você vai fazer depois do que eu falei. Eu falei pra ele, não vem com essa sede toda, você vai ver o que ela vai fazer. Porque tem que voltar devagarzinho, porque também não adianta, né? Não, mas vai melhorar, sabe? Domingo ele já vai comer um monte de coisa diferente. Não anime-se, porque não é um monte, Ocimar. Não é macarrão. Não é monte. São 150 gramas que você vai comer. Não é um monte. Ele também não faz assim, Kátia. Mas não é verdade? É verdade. É verdade, são 150 gramas. Usa balancinho. De proteína. Ele falou pra mim no ponto, no intervalo. Agora eu vou contar. A Maitê me disse que eu posso ir até na churrascaria sábado. Eu ri, falei, vai nessa. Vai nessa, tu vai ver a churrascaria que você vai. É pra animar, Kátia. Vamos pra próxima. Olha, medicamentos diuréticos e laxantes são importantes no tratamento da obesidade. Mito. Porque não é pra todo mundo. E laxante não faz um mal danado? Quando não indicado? É enganar. Então. Porque se você tira, por exemplo, com laxante, você perde também só de potássio e magnésio. E também com diurético. Aí você repôs quando você bebe alguma coisa que tem, você volta a inchar de novo. Então isso é enganação. Você perde no momento, depois você já repõe na outra fase. Pois é. Então perder peso é perder gordura. Não adianta perder líquido do corpo que você volta a engordar de novo. Ter uma diarreia não é sinal que você emagreceu. E piora gordura, tudo, né? porque quanto mais você perde só de potássio, você faz um monte de coisas no organismo ruins. Descompensa, né? Aí produz hormônio ruim que vai querer que retenha depois. Aí você estraga tudo. Olha, acho que muita gente que já fez dieta por conta própria, em determinado tempo da dieta, começou a ter uma dor de cabeça danada. O sódio faz isso, a falta de sódio, né? Exatamente. Dentre outros problemas, né? A falta de carboidrato também. Então, por isso que todo mundo que começa uma dieta radical, os 3 primeiros dias são os piores. Tirou carboidrato, começou a diminuir sódio do corpo, você dá náusea e dá dor de cabeça. Faz parte, mas depois volta tudo ao normal. Vamos ver, ó. Leila, é verdade que aqueles que têm algum tipo de problema cardíaco não podem usar medicamentos para emagrecer? Olha, Leila, essa foi uma pergunta muito interessante. Porque antigamente, Kátia, quando a gente tinha só esses remédios que aumentavam a adrenalina, você não podia usar para paciente cardíaco. Porque você não poderia acelerar o coração. Porque dava taquicardia, né? Então não tinha o que fazer com esse tipo de paciente quanto a remédio. Agora a gente tem. Que bom. Então, inclusive, acabou de chegar no mercado brasileiro. Esse fim de semana foi lançado um remédio, que é um análogo de GLP-1, que ele informa... O que é isso? Ele é um hormônio da saciedade. Tá. Então, ele informa o cérebro que você já comeu. É como se você recebesse um WhatsApp para o cérebro falando, comeu já o suficiente, já tá bom. Olha que interessante. Quando a gente come, o alimento desce em 30 minutos até o intestino delgado, aumenta esse GLP-1, ele vai para o teu cérebro e fala, para de comer que você já comeu. A gente produz isso por 20 minutos. Agora a gente vai conseguir injetar por 12 a 18 horas. Tudo isso? Que beleza! Então não é um inibidor de apetite, ele é um sacietógeno. Você come pequenas quantidades e está com a barriga cheia. Mas quais são as contraindicações desse tipo de medicamento? Pode ser usado para cardíaco, não altera a frequência cardíaca. Pode ser usado com remédios psiquiátricos, não mexe com o humor da pessoa, nervoso e estresse. Pode ser usado associado com outros remédios, inclusive com diabéticos. Então, é um remédio que quase não tem efeito colateral. A gente só não pode ter pacientes com pancreatite que usem esse tipo de remédio. Mas o resto tudo pode usar. Que bom. Converse com o seu médico também, então, tá, Leila? Vamos ver mais uma. Karina, existem antidepressivos que podem engordar e outros que podem emagrecer? Minha sobrinha está tomando um remédio para depressão e engordou demais. Karina, isso é muito comum. Primeiro que o paciente que está com depressão, ele não quer fazer muito exercício, está triste. Aí ele acaba descontando todo esse estresse na comida. Então, a tendência de um depressivo já é engordar. Agora, existem remédios antidepressivos que mexem no sistema nervoso central que aumentam o apetite, é verdade. E aí a pessoa passa a comer mais, mais ainda. E acho que a depressão piora, né, Kátia? Porque aí a pessoa ficando mais infeliz porque sabe que está fazendo algo prejudicial para a saúde, né? Mas sim, existem novos remédios para depressão que fazem a pessoa, em vez de engordar, emagrecer. Que bom. Então, são remédios que não agem tanto naquele sistema da fome e que até ajudam a emagrecer. Que, na verdade, alguns pacientes eles engordam porque
são ansiosos, nervosos, compulsivos, a gente usa esse tipo de remédio para controlar esse sistema nervoso e emagrecer ao mesmo tempo. Que bom. Então, Karina, conversa com a sua sobrinha para ela falar com o médico de novo. E chega no médico, a gente tem que falar tudo que a gente está percebendo que está alterando no corpo da gente, né? E falar, ó, eu tô com depressão, não tô me sentindo bem, mas eu também não quero engordar. Então, fala, deixar bem claro, ô, esse remédio tá me abrindo apetite. Eu tô comendo demais. Então, tudo é adaptável e tudo pode ser modificado. Verdade. Vamos ver mais uma? Ao passar do tempo, pergunta a Olga, o corpo acostuma com o remédio, com as dosagens? Quem toma remédio por muito tempo tem mais dificuldade de emagrecer sem ele depois? Olga, essa é a pergunta que todo endocrinologista gostaria de resolver. É verdade. É verdade? Os receptores da gente do sistema nervoso central vão se acostumando com alguns tipos de remédio e dosagem, só que tem dosagem que a gente não pode passar. Tem um limite, né? Porque o corpo é uma orquestra. Então, quando ele começa a perder, a gente produz alterações de metabolismo que fazem reter. Então, toda pessoa que vai emagrecer, Kátia, ela perde mais no começo e depois estabiliza, independente da dieta ou do remédio. Quer dizer, é normal o corpo se acostumar. Sim. Por isso que a gente tem que ir trocando o remédio, tem que ir acelerando o metabolismo, mudando a técnica de dieta, mudando o tipo de exercício físico que também faz efeito. Então, mudar a frequência cardíaca, explosivos, de hipertrofia. Sempre que a gente consegue driblar esse organismo, a gente vai perder mais rápido o peso. Por isso tem que ser feito um processo de emagrecimento com o médico. Porque aí ele vai sabendo se é a gente que está vacilando, porque também tem gente que fala que o remédio deixou de fazer efeito, porque começa a comer, né? Sim. Comer de uma forma errada, né? Não adianta achar que vai tomar o remédio e vai emagrecer. Sozinho, o remédio é um auxílio, é mais uma arma para você conseguir fazer a dieta e o exercício da forma correta. Mais um grande auxiliar, Sim, né? ajuda bastante. Um beijo para você, Olga. Vamos para a última pergunta? Da Laísa. Meu filho é obeso e tem 17 anos. Ele já pode tomar remédio para emagrecer? Com 17 anos, Laísa, seu filho já pode usar, sim, alguns remédios, ainda mais se ele tiver mais de 40 quilos, tá? Então, tem remédios que revestem o intestino e puxam 32% da gordura. Então. Tem remédio que acelera o metabolismo quando ele começa a fazer academia, queima mais rápido. Tem remédio que deixa enjoado com doce. Tem remédio, esse da saciedade. Então, a gente tem várias opções. Agora que não mexem com o sistema nervoso central e não criam dependência. Então, Laísa, leva teu filho no endócrino. Porque antes de fazer qualquer atividade, qualquer mudança, seja com remédio, com dieta, tem que fazer um check-up, né? Primeira coisa, para emagrecer, avaliar se tem algum hormônio que está alterando o metabolismo. Avaliar a tireoide, cortisol, ver as vitaminas, ver colesterol, ver se não tem diabetes, fígado e rim. Se tudo está normal, aí a gente vai para a parte nutricional, orientar o exercício e, se necessário, um remédio para auxiliar. Olha, vou te falar uma coisa, esse espaço da gente de prestação de serviços é maravilhoso mesmo, porque o que a gente aprende, não é você que aprende só, o que a gente, todo mundo aqui do estúdio, você de casa, o que a gente aprende não tem preço. Só que nada supra a necessidade da gente ir ao médico e a gente seguir de uma forma individualizada o que o médico prescreve. Quanto a medicamento, a dieta, não existe uma dieta que seja boa para todo mundo. Talvez eu me adapte a algo que você em casa não se adapte e vice-versa. Então, conversa claramente e sem esconder nada com o seu médico. E aí, junto com ele, busque o melhor para você, né? Isso mesmo. Olha, vou passar os contatos da doutora Maitê, que ela é endocrinologista. O site é o www.doutoramaiteendócrino.com.br. Lembrar que o Maitê, M-A-I-T-H-E, é Maitê com T-H. Aí você junta tudo, doutoramaiteendócrino.com.br, e lá você tem os contatos, mas também no site tem umas matérias muito legais falando sobre saúde, pra gente aprender mais ainda. Beijo! Obrigada mais uma vez, como sempre.